E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série nova chamada Em Nome do Céu, ou Under the Banner of Heaven, que foi produzido pela FX e Hulu. A história é sobre um crime real que aconteceu no estado de Utah, numa família de Mormons. A esposa de um rapaz e o bebê dele vão ser assassinados logo no começo da série, e a gente vai ter a participação do Andrew Garfield como o detetive que vai investigar essa história. Eu sou o Júlio Colbert e se você está aqui pela primeira vez, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada. A gente está sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. O elenco é sensacional. A gente ainda vai ter o Sam Worthington, que fez o Avatar, que também é um ator bem conhecido, que vai fazer o papel do irmão Ron. O Wyatt Russell, que vai fazer o outro irmão chamado Dan. E o cara que é acusado do crime se chama Alan Lafferty, que é interpretado pelo Billy Howley. Então a gente vai ter uma história muito interessante que tem quase 1 hora de duração, só o primeiro episódio. Então, para contextualizar a história, se a gente está no estado de Utah, nos Estados Unidos, que é o estado conhecido como o local que mais tem mormons no mundo e onde foi fundada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e é numa cidadezinha do interior que acontece esse crime. Normalmente os mormons é uma comunidade bem fechada, em que frequentam as igrejas. Aqui no Brasil a gente conhece bastante eles. Então dentro dessa comunidade de mormons é que acontece esse crime e o investigador também faz parte da igreja. Ele vai começar a investigar o crime, mas já imaginando que o marido, o Alan, é o principal suspeito. Só que ele vai contar diversas histórias dizendo que ele não é o culpado, mas ele vai aparecer todo ensanguentado na frente da sua própria casa, então é óbvio que ele seria mesmo o principal suspeito. Mas a história não é bem assim. Então nessa primeira hora vai ser contada detalhes da investigação, a história da moça que foi assassinada, do patriarca e de seus irmãos, das suas esposas e de toda a sua família, que é muito grande. Então a moça vai ser julgada por essa família por ela não ter seus hábitos muito rígidos em relação àquilo que aquela família acreditava ali que deveria ser feito na igreja ou na sua comunidade. E isso é um crime que chocou a comunidade mormon na época. Então o personagem do Andrew Garfield, que se chama Detetive Jeb, vai pegar o cara, colocar numa sala e começa a interrogar, e a partir disso ele vai ter diversas pistas de coisas que estão acontecendo. O rapaz pede para investigar o paradeiro da sua família para ver se eles não estão sendo alvo também daquela pessoa que cometeu o crime, apesar dele ser o grande suspeito. E vai contando pequenos detalhes, mas não diretamente das coisas que estão acontecendo ali na sua comunidade. Então o detetive e seu ajudante eles começam a ficar cada vez mais desconfiados de que não necessariamente aquele cara ali vai ser o autor do crime. Então tem uma mistura de investigação com suspense bem legal, que vai prendendo a atenção da gente do início ao fim. Podem ficar tranquilos, assim, quem não gosta de ver cenas de violência, que não vai aparecer nada nesse sentido. Existe uma sensibilidade bem interessante na hora de contar a história e de não mostrar cenas que sejam mais cruas, que sejam mais diretas. Então as coisas são sempre mostradas de uma forma com que a gente entenda o contexto sem precisar ver diretamente. O Alan, que é o suspeito, ele vai contar uma história de profetas barbudos da igreja que teriam cometido esse crime. A história fica um pouco absurda, assim, porque os detetives acabam não acreditando, porque eles não conhecem ninguém barbudo, de preto, que viva ali naquela comunidade que possa ter feito mal às duas vítimas. Mas ao mesmo tempo a história vai se desenrolando e começa a não parecer tão absurda assim. E o cara tá meio em choque, então ele vai contando algumas coisas meio desconexas, que é justamente para dar um suspense, né, na narrativa. O Andrew Garfield está muito bem nesse papel, não é nada parecido com ele no Homem-Aranha, faz um personagem sério, pai de família, que está investigando esse crime e que faz parte justamente da mesma igreja. Então para ele se torna algo pessoal tentar descobrir aquilo que aconteceu, e a sua fé vai ser testada ou abalada em relação às coisas que vão acontecer na história. Mas não é assim um conto religioso, tá? Também não esperem algo nesse sentido. É uma história de investigação que tem também a religião como um pano de fundo, mas não é algo assim que vai dominar a narrativa da série. É uma série muito legal que eu creio que vai fazer bastante sucesso. A nota dela que eu dou é 8 e acho que vale muito a pena de vocês acompanharem. Porque a gente vai querer saber quem cometeu aquele crime, e eu tô até evitando de tentar ver a história real por trás para não descobrir antes do final quem são os culpados por essa brutalidade. Para quem gosta desse tipo de seriado, de crime, investigação, é uma boa pedida porque o suspense ele vai sendo feito e a gente vai descobrindo as coisas aos pouquinhos. E não aquelas coisas óbvias que acontecem desde o início na maior parte desse tipo de seriado. E você, caso já tenha assistido esse seriado, o que você achou? Curtiu, não curtiu? Comente aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.